Fala do Vascão, Breno Monsef, manda aí. Vamos lá, o empate no sábado foi com sabor de vitória, mas assim, eu vou falar sobre o Felipe Coutinho, cara, porque temos novidades sobre a negociação do Coutinho, agora sim, próximo do anúncio, porque o Felipe Coutinho vai vir por empréstimo. Na semana passada, ou até semana passada, no final da semana, a rescisão do Coutinho com o Aston Villa estava certa, né? O Aston Villa tinha topado liberar o jogador, ficaria com uma parcela dos direitos econômicos, mas liberaria o Felipe Coutinho. Acabou que no fim de semana isso mudou. E aí, assim, nesse caso, como o Vasco quer o jogador ou livre ou sem ter que pagar por ele, o Vasco ficou dependendo do que ele aceitaria. E aí o staff do Coutinho, junto com o Aston Villa, essas duas partes entenderam que o melhor para que todo mundo se protegesse nessa negociação seria o empréstimo por 1 ano. Então o Coutinho vem inicialmente por 1 ano até o meio do ano que vem. Para quê? Para que não haja uma desvalorização e um efeito contrário do que é o planejado. O Coutinho quer vir pro Brasil para tentar uma guinada na carreira, óbvio, se valorizar, até tentar a seleção brasileira, como ele já esteve em outros ciclos, principalmente na Copa de 18. Então, o Felipe Coutinho quer isso, né? Quer voltar a ter essa proximidade com o torcedor brasileiro e com a seleção principalmente. E com isso tentar dar uma virada na carreira, já que ele daqui a pouco tá na reta final. O Coutinho tem 32 anos de idade. Então é um cara que já tá buscando isso. E aí, pro Vasco também não ficar se sentindo prejudicado, o Vasco teria a prioridade da compra. Então o Vasco teria a prioridade da compra no meio do ano que vem, caso seja do interesse, ao final do empréstimo, de todas essas partes. Para que não haja uma desvalorização, o Coutinho vem por empréstimo até o meio do ano que vem, empréstimo de 1 temporada, e aí o Vasco teria a opção de compra, tá? Então, nesse caso, a gente tem aí o primeiro que deve puxar a fila dos anúncios, o Vasco, além do Coutinho, trazendo junto os parças, né? O Souza, volante, e o Alex Teixeira, atacante. E além desse pacote aí, tem a negociação acertada com o atacante colombiano Emerson Rodrigues, um atacante jovem, promessa do futebol colombiano, e o zagueiro brasileiro André Ramalho, de 32 anos, que ele deve vir pro Brasil também pra jogar no Vasco. Cara, Felipe Coutinho, agora a realidade deve ser apresentada ao longo da semana aí, Gabriel Farias. Apresentado não, anunciado, né, Gabriel Farias? Chegou a hora, né, de anunciar logo, que ele possa estrear logo na primeira rodada possível. A 17ª, se eu não me engano, vai ser a rodada corte para a estreia dos novos reforços. A gente está ansioso, não só pela estreia do Coutinho, mas por outros jogadores que possam qualificar o Vasco, pra gente não ter que ficar comemorando o empate do Vasco em clássico, em que o Vasco produz muito pouco, né? E nem é uma culpa aqui do treinador, porque no momento a qualidade é muito baixa. E esses jogadores chegariam justamente para elevar o nível técnico da equipe. E o Felipe Coutinho vai ser esse pilar, vai ser essa figura principal. Me incomoda um pouco essa história do eu quero jogar com o Souza, eu quero jogar com o Alex Teixeira, mas eu prometi para mim mesmo que eu só vou cornetar quando os caras forem anunciados, porque de repente nem serão anunciados. O Souza sim, eu me incomoda um pouco, mas é o seguinte, se os dois forem anunciados, eu penso assim, nesse momento, vale mais ter os dois também no elenco e o Felipe Coutinho, ou não ter ninguém. Pra mim, vale a primeira opção. Porque assim, é um retrato da fragilidade do Vasco no mercado. Mas o momento o Vasco vai estar se prostituindo quase. Desculpa o termo, mas é isso. O Vasco, ele praticamente cede a todas as vontades do Coutinho, que é um cara que ainda não tem contribuição pro Vasco no time principal. Pouquíssima, contribuição baixíssima. Um jogador com relevância internacional e tal. Enfim, daqui a pouco a gente debate sobre isso. O importante é que o Coutinho vai jogar no Vasco. E aí a situação do Vasco foi vista como uma possibilidade até de desvalorizar o Coutinho. Ele quer jogar no Vasco, mas ele quer se valorizar, pô. Ele não vem pra cá por caridade, ele vem pra trabalhar, pra ganhar o salário dele e pra se valorizar. E aí, com isso, os caras chegaram no Aston Villa e no próprio Vasco, tá? O Vasco também, de certa forma, foi beneficiado nisso. Por quê? O que eles acordaram? O Aston Villa vai seguir sendo dono de 100% dos direitos, né? Antes poderia até ficar com uma parte, mas vai ficar com 100%. E o Coutinho vai ser emprestado por 1 ano. 1 aninho, uma temporada, até o meio do ano que vem. E aí o Vasco não vai ter, por exemplo, a obrigação de pagar 3 anos de salário pro Coutinho. Que seria, ou poderia ser um peso, na situação atual do Vasco. Então o Vasco vai pagar 1 ano de salário, beleza. Se quiser, vai poder comprar os direitos do Felipe Coutinho, ou negociar esses termos, né? Comprar uma parte, enfim, mas vai ter a prioridade na compra, fixado em empréstimo, e depois ver como é que vai ser a situação. Então o cenário é esse, mudou. Pra quê? Pra o Aston Villa. Dependendo da situação. Pô, o Coutinho não foi bem, o Vasco não tá bem, tal, volta e renegocia.
Ainda vai ter um ano de contrato, ele tem 2, né? Então teria esse ano de empréstimo e depois mais um ano, com o Aston Villa ainda. Pro Vasco não fica uma obrigação, vamos dizer que no julgamento, beleza, o Vasco Associativo continua comandando o futebol da Vasco SAF. Aí o Vasco entra numa crise financeira. Pra não ficar em dívida, daqui a um ano o cara sai, né? Na pior das hipóteses. Vamos colocar assim nesse cenário. Sendo prudente o staff, hein? Então, todo mundo, eu tô achando prudente e eu acho, assim, opinião minha, tá todo mundo saindo ganhando nessa situação. Sim. Tá? Porque o Vasco não fica com um fardo. Até o Coutinho que vai ficar com o salário mais alto, né? Exatamente, o Coutinho vai se valorizar mais, porque o Vasco queria pagar 600 mil, esse valor tá sendo negociado pra até próximo a R$1 milhão. Acho que só o Aston Villa que não ganha tanto num primeiro momento, né? Num primeiro momento, mas no ano que vem... Se o Vasco permanecer na Série A, muda pouco pro Aston Villa. Então, mas aí o Aston Villa tem um possível ativo no meio do ano que vem. Vender, de repente, não sai de graça, pode vender, né? ou então pro Vasco, né? Vender pro negocia uma Vasco. parte com o Vasco, 50% que seja, enfim. Então tá todo mundo tentando sair ganhando nessa negociação, de novo, pela situação do Vasco, tá? A gente lembra que as negociações começaram, ainda era Vasco SAF com a Triple Seven. Não, e em janeiro pode ser outra empresa. Pode ser outra empresa pode comprar a Vasco SAF. Ou a 777 pode voltar, Pode imagina. voltar, o julgamento é dia 11, semana que vem. Cara, que loucura, no meio da janela, meu Deus do céu, é cara. quinta-feira da semana que vem. Então assim, esse é o cenário, tá? Souza e Alex Teixeira, acertados até o fim do ano. O pacote completo. É o pacote. Né? E tem ainda o Vasco acertado já com o colombiano. Isso é inacreditável, cara. Mano, olha só, a minha língua tá coçando. Sobre o Alex Teixeira? Mas eu prometi pra mim mesmo que eu só vou dar o meu parecer final. Quando anunciar. Esse microfone quando anunciar. Porque aí eu falo pra caramba que marreto o Vasco e o cara nem vem. Tá, vamos dar uma assim, isso é inacreditável, mas vai lá. Pois é. O Vasco fez esforço pra mandar o cara embora. É né, o famoso virou bagunça, Virou. mas vamos lá. E aí tá voltando. Tem o colombiano Emerson Rodrigues. Não tá tem acertado, como não rir, cara. dá. É rir pra não chorar, de verdade. Tem o surreal colombiano isso. que tá acertado, é um jovem, uma jovem promessa, a gente não conhece, né? E tem a negociação ainda com o André Ramalho, do PSV. Eu tô aguardando pra confirmar, não recebi ainda a confirmação, se ele de fato foi liberado pelo PSV. O contrato acabou ontem. Em teoria, sim. Agora com essa situação do João Vitor, né? Pois é, João Vitor. É verdade. Deixa eu aproveitar e passar a situação médica Vai logo. precisar mesmo antes de um do Henrique zagueiro. sai. João Vitor. Primeiro, o Estrela, né? Tem uma suspeita de torção. Foi reavaliado, tá tudo ok com o garoto. Vai ficar um pouquinho de repouso, mas daqui a pouco tá zero bala aí. O João Vitor teve uma lesão parcial no ligamento colateral lateral do joelho direito. Ou seja, não foi um rompimento, tá? Mas a gente sabe que lesão no ligamento do joelho é muito perigosa. E aí foi um choque no jogo, né? Ele acabou fazendo o exame ontem e já tá em tratamento. Então o João Vitor tá fora do time. Por tempo indeterminado. Impressionante. Agora que ele tava tendo sequência, tava bem, né? Pois é. Se o Vasco começar a vender boné, não tem mais calvo no Brasil, né? É impressionante, cara. Você fica ensaiando essas coisas. Porque, cara, tudo que pode dar errado com o Vasco dá errado, cara. isso, Que time tá no noticiário azarado, do gente. Pô, vai ser azarado esse Geralmente a sorte acompanha quem faz tudo direitinho. Tudo bem, mas eu acho que com o Vasco essa proporção tá muito exagerada também. Por mais que o Vasco não faça tudo direitinho, é muito azar pra um time só, cara. Realmente essa baixa do João Vitor aí vai pesar bastante. Né? E justamente num cara que tava bem. O Vasco melhorou bastante o sistema defensivo, passou a não ser tão vulnerável assim. Tem previsão já? Então, prazo, não tem previsão, né? Porque essa lesão é uma lesão que requer um cuidado. Porque não foi uma torção ligamentar e não foi o rompimento. Próximas 3 rodadas, pelo menos, assim, esquece. A gente vai ter que reavaliar e aguardar o Vasco trazendo e apurar informações praticamente dia após dia para esse tipo de lesão. Porque é uma lesão que pode se tornar grave. Primeiro é repouso absoluto, fisioterapia. É uma lesão que preocupa, né? Porque ela... Não precisa de cirurgia, mas não. é num lugar muito sensível, perigoso. Isso. Exatamente. Porque qualquer esforço errado que ele fizer agora pode causar uma lesão mais grave. Então, assim, não tem previsão de retorno. Pode botar pelo menos aí 2, 3 semanas, no mínimo, pra gente saber a situação real. E aí o Vasco dispensou o Medel, tem agora Rojas, Léo Pelé e Maicon até a janela se abrir. Por isso que eu falei da situação do André Ramalho. Que tem que ser resolvida com urgência. Vamos aguardar essa semana, mas a janela, né, só vai abrir aí na semana que vem. Tem nenhum parça do Felipe Coutinho que seja zagueiro, não? Eu vou ligar pro Coutinho, perguntar se algum zagueiro aí. Coutinho, traz o Van Dijk. Parceiro seu. Vamos trazer o Van Dijk, não, Tem Coutinho? um parça, assim, alto nível na Europa, um cara que jogou com ele no Barcelona, no Bayern de Munique. Teria um espetáculo. Esses parças ele não traz, né? Vamos aguardar. Deixa eu ver o pessoal no chat aqui que tá falando dessa situação. Cara, Quero like, hein? Que situação essa do João Vitor me incomodou de verdade, que é impressionante, cara. Olha a lista dos machucados do Vasco, dos caras que se lesionaram. Paulinho e Jair no começo do ano. 2 jogadores importantíssimos pro meio campo do Vasco. O Payet ficou um tempão fora, voltou, depois ficou mais um tempão fora. E agora o João Vitor. São só os caras importantes, pô. Tem que respirar. Impressionante, cara. O Vasco tem que secar o Corinthians hoje. Tem.
Secar o Corinthians pra não entrar no Z4. E tem ganhado o Fortaleza, né? Tem, por favor. E por enquanto é o Paiva, né? Enquanto estiver jogando bem, vai ser ele. Vai ser o Rafael Paiva. E não tem previsão de técnico, tá, gente? Porque não tem diretor executivo de futebol. E o Pedrinho quer primeiro um diretor executivo. Depois um técnico. E o campeonato rolando. Tá rolando.